Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de português para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Continuamos nosso projeto de levar até você dicas diárias sobre tópicos importantes da gramática da língua portuguesa, tópicos esses os mais cobrados nos principais concursos e vestibulares do Brasil. Ok? A dica de hoje vai ser sobre os casos da crase facultativa. Vamos botar aqui, né, o nosso ponteirinho para ir marcando para vocês. Certo? O que é a crase facultativa? Vai ser aquelas situações em que o uso do acento grave indicativo de crase vai ser facultativo, ou seja, você pode usar, colocar o acento ou não. Tudo bem? Então, quais são esses casos aí, pessoal? Olho na telinha e vamos ver o primeiro deles, ó. A ocorrência da crase é facultativa nas situações em que a presença do artigo definido feminino a ou da preposição a é também facultativa, podendo ou não aparecer na frase. Para a gente entender o fenômeno da crase, gente, é fundamental saber que existem verbos que exigem a preposição a e existem nomes que exigem o artigo definido feminino a. A crase só ocorre na presença desses dois elementos, da preposição a e do artigo a. Mas há situações em que a presença ou do artigo, na maior parte dos casos, ou da preposição é facultativa, pode aparecer ou não. E nesse caso, a crase vai ocorrer ou não, certo? Se a crase ocorrer, vamos colocar o acento grave. Caso ela não ocorra, não colocamos o acento grave. Tudo bem? Então, essa é a explicação fundamental. E é por isso que nós temos aqui o seguinte: se o artigo e a preposição estiverem na frase, vai ocorrer a crase, havendo a contração da preposição a com o artigo a. Se o artigo ou a preposição não estiverem, não ocorre a crase, porque há apenas a presença de um deles, e para a crase ocorrer, temos de ter a presença simultânea dos dois. Então, quais são essas situações em que a presença da preposição é exigida ou não, ou a presença do artigo é exigida ou não? Primeira situação, antes de nomes próprios femininos. Você pode falar, entreguei o arquivo a Luana, com a preposição, e entreguei o arquivo a Luana sem a preposição. Quando houver a preposição, o que vai ocorrer, pessoal? Vai se juntar com o artigo e aí vai gerar uma ocorrência da crase, como está aqui, ó. Nessa situação, eu tenho entreguei o arquivo a Luana. Juntei os ais, a com acento indicativo de crase. E aqui não vai ocorrer, certo? Porque aqui eu só estou usando a preposição e não o artigo, certo? Porque quem entrega alguma coisa a alguém. O verbo exige a presença da preposição, mas o nome não exige a presença do artigo. Então, a crase vai ser facultativa. A mesma coisa nos outros exemplos. Ele contou toda a verdade a Júlia. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Então, eu posso ter a presença da preposição junto com o artigo aqui, e aqui eu vou ter somente a presença da preposição. Peça isso a Débora. Quem pede, pede alguma coisa a alguém, certo? Então, o a preposição é exigido pelo verbo pedir, e Débora, você pode anteceder com o artigo ou não. Caso você não opte por não colocar o artigo, a crase não vai ocorrer, logo não vou ter o acento indicativo de crase. A outra situação é antes de pronomes possessivos. Pronomes possessivos femininos, tá, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. Ok? O que acontece? Você pode falar minha irmã ou a minha irmã. Ok? Então, a presença do artigo também é facultativa diante do pronome possessivo. Tá ok? Então, nessas situações aqui, ó, como diga a minha irmã, quem diz alguma coisa a alguém, eu tenho a preposição com o artigo, mas aqui eu tenho só a preposição. Não foi fácil sobreviver à minha doença. Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Tá? Esse a aqui vai ser uma junção da preposição com o artigo, porque o verbo sobreviver exige a preposição a, mas o nome doença não exige a presença do artigo a. Pode colocar ou não. Esse terreno pertence à minha empresa. Mesma coisa, pertence a quem? Certo? O a aqui vai indicar a presença da preposição junto com o artigo.
e aqui eu tenho somente a preposição. E o terceiro caso é depor da preposição até, antecedendo substantivos femininos. O que vai acontecer, pessoal? A preposição até, ela pode ser seguida ou não de outra preposição, tá? Então, eu posso ter a loja ficará aberta até às, a loja ficará aberta até às com ou sem acento indicativo de crase, ok? Com ou não acento grave. Ontem fomos até a Nova Estética. Repare, então, que eu posso ter aqui, ó, a presença ou não da preposição depois de outra preposição, que é o até. E irei até as últimas consequências. A mesma situação também. Esses foram os 3 casos em que o uso do acento grave é facultativo, ok? Ou melhor dizendo, a crase é facultativa e por isso você pode colocar o acento ou não, tá ok? Fiquem de olho nesses casos, principalmente naquelas questões que vão pedir para que haja a ocorrência somente da preposição, tá ok? Que são aqueles casos em que a gente não coloca o acento grave e o elemento que aparece ali é uma preposição. Okay? A gente espera que essa dica tenha sido útil para você, pessoal. E caso tenha, não deixe aqui de curtir, comentar, compartilhar, ok? Deixar sua crítica e a sua sugestão para que a gente continue esse nosso projeto. Ok? Eu vejo vocês na próxima dica, pessoal. Um abração e até lá.